O ouro acabou de ter a maior queda desde 2013, no mesmo dia. Foram mais de 6% de queda, o que é extremamente incomum para esse ativo. Mas o que isso significa em relação à liquidez do mundo e por que nós temos esse tipo de movimento? E é isso que a gente vai tentar, pelo menos, explicar parcialmente no capítulo de hoje. Então, primeiramente, a gente teve uma queda ali de 6,3% no valor à vista, né, o spot do ouro, que é a maior queda desde abril de 2013. Então você vê um movimento assim extremamente forte. Vou até pegar aqui o gráfico de longo prazo para você ver como que isso chama atenção. Agora, não é uma coisa surpreendente, assim, é muito interessante, mas não é nenhuma surpresa quando você vê um movimento extremamente parabólico, né, que vinha sendo feito ali nos últimos meses, nos últimos dias, e parecia que não tinha mais outra direção. Então, eventualmente, você tem uma certa correção. Não vou chamar isso de crash, porque a subida foi infinitamente maior do que essa recente queda, mas foi uma queda bem significativa. E é claro que você tem o grande movimento aquelas filas quilométricas, né, na Austrália, em Hong Kong e vários outros lugares do mundo para poder comprar, com aquela sensação, né, de que estou perdendo o bonde, né, o famoso FOMO, mas a gente percebeu também uma grande tendência de se acreditar que essa subida do ouro ela era basicamente o final do sistema do dólar, né? A partir do momento que ninguém mais acredita em relação a liquidez, não vou nem dizer liquidez, mas o famoso debasement trade, onde você tem a diluição do poder de compra do dólar ao longo do tempo, automaticamente você vai para ouro e essa é só a aceleração do sistema, mas não é bem o que o sistema está dizendo. Então, antes de mais nada, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer acompanhar exatamente como que funciona a liquidez do mundo, como que bancos, né, os bancos centrais produzem dinheiro de uma forma diferente do que você imagina e como que isso afeta os seus investimentos, eu criei esse Substack, onde você pode ver esses vídeos gratuitos, né, que eu faço diariamente, e também a Universidade OmniMacro, onde membros podem acompanhar. Aqui a gente entra em profundidade sobre o sistema monetário, né, principalmente os dólares fora dos Estados Unidos, que é o sistema euro-dólar, que se fala muito pouco. E também eu compartilho o portfólio OmniMacro, onde você pode ver algumas, não vou dizer sugestões, mas o que nós estamos fazendo nesse exato momento, usando-se exatamente desses conceitos que eu trago aqui. A gente já passou dos 21%, na verdade, de 4 de abril até agora, então você pode acompanhar todos os resultados gratuitamente e membros podem ver as mudanças no portfólio também. Todos os links na descrição abaixo. Então, aqui é importante chamar a atenção sobre a seguinte coisa. A grande narrativa, né, do colapso, etc., ela fica cada vez mais complicada quando você olha o que está acontecendo com os bonds. Esse é um gráfico que acho que poucas pessoas estão compartilhando porque ela quebra tudo que foi falado de abril, maio, etc., onde nós tínhamos, né, se você segue esse canal há bastante tempo, você sabe como eu vinha falando, né, sobre essa subida aqui dos juros de 10 anos dos Estados Unidos, que nesse momento aqui todo mundo achou que o mundo iria acabar, que ninguém confia mais na dívida americana e a partir de agora é o ouro que vai tomar conta, os bancos centrais já estão tomando conta disso. Eu já tenho vários capítulos que falam sobre esses percentuais e como que o percentual de participação do ouro como ativo neutro ficou maior do que os próprios bonds americanos, só que muitos esquecem que quando você tira o crescimento do preço, que só deixa literalmente o volume contando, esse crescimento não é tão grande assim. Então você teve um aumento da subida baseado no valor nominal. Existe compra? Com certeza existe. A China está comprando, a Rússia está comprando, os Estados Unidos estão comprando ouro, né? Apesar de não ter, a gente não saber exatamente quais são as reservas em nenhum país, você tem também a própria subida nominal, né, que é denominada em dólares do próprio ouro, fazendo com que você crie uma série de interpretações. Aí você junta também o varejo, as pessoas, né, indo lá falando, meu Deus, eu não posso perder isso, o ouro já está 4 mil, vai para 4.300, daqui a pouco vai para 5, vai para 6, e eu estou perdendo o bonde, e aí de repente você tem aquela subida. Só que isso está acontecendo ao mesmo tempo que você vê uma compra gigantesca, uma pressão de compra em cima dos bonds de 10 anos, e você percebe que o FinTwit está bastante em silêncio sobre esse assunto porque não corrobora muito. Por que eu vou ter essa demanda em relação
a bonds se eu não confio mais, se eu estou comprando ouro para substituí-los, percebe? Quando você cria narrativas simplistas para um sistema complexo, você acaba tendo que ou omitir o que você estava falando antes, ou, né, mudar de ideia e partir para a próxima, que pode ser errado de novo. Então o objetivo aqui é a gente ver o que está acontecendo, porque são várias contracorrentes ao mesmo tempo. E eu quero trazer 4 gráficos para você que vão complementar o que a gente já veio falando nos capítulos anteriores sobre nós estarmos transicionando entre uma época de bank reserves, né, que são as reservas bancárias, ou seja, a posição interbancária de cash, para uma fase de extrema abundância, de excesso, inclusive, né, que fez com que o Fed absorvesse parte disso pelo o famoso RRP, que eu já falo bastante aqui, né, os membros acompanham bem, e indo agora, migrando para uma escassez desse tipo de liquidez. Agora, muitos já consideram que a liquidez já acabou, etc. E eu falo que a coisa não é bem assim. E aqui, o próprio Conks, né, quem me acompanha, né, eu sigo muito o trabalho que ele faz um trabalho excelente para justamente monitorar o que está acontecendo com os principais indicativos da saúde da liquidez do mundo, e é isso que eu quero transmitir aqui para vocês. Então, primeiramente, o primeiro gráfico é esse daqui. Eu não vou entrar tanto em detalhes, eu explico isso muito melhor na Universidade Omni Macro, né? Então, se você quiser entender, se não tiver muito claro o que eu estou dizendo aqui, você pode entrar mais em detalhes lá, porque a gente não tem tanto tempo assim. Mas aqui, basicamente, nós temos um gráfico que ele compara o Fed Funds Rate, ou seja, os juros que todo mundo conhece do Fed, né? Que ele é interbancário, overnight, não tem calção colateral, né? Que são os bonds, é direto de um banco para outro, quando falta liquidez para um, ele empresta para o outro e imediatamente os bancos fazem essa tabelinha entre eles, né, no overnight. E você tem o IORB, que é uma tabelinha com o Fed, onde ele paga sobre as reservas excedentes. Essa é uma das formas de você medir, quando você pega um menos o outro, ele dá sempre uma diferença. E quanto menor for essa diferença, né, ou até negativo, você tem um excesso de cash, um regime de excesso de cash. E quando ele começa a ficar positivo, você tem um regime de excesso de colateral. Então é sempre o yin e o yang. Ou você tem excesso de cash, ou você tem excesso de colateral. E aí você sempre transiciona de um para o outro. Então é uma das formas do Fed, é uma das medidas que o Fed acompanha, né? E nesse exato momento ainda estamos com menos excesso de cash, mas estamos longe de estarmos numa situação onde temos uma escassez ou mesmo excesso de colateral. Então você percebe aqui uma reversão, mas essa reversão ela já começa a criar ali um pouquinho de mudança, mas longe de ser um grave problema, por enquanto, né? Não estou dizendo que isso não vá mais acontecer. Agora tem a segunda medida, que eu quero deixar um pouquinho mais centralizado para você poder ver, que é essa daqui, que é o SOFR comparado ao IORB. Então o que é o SOFR? É a taxa de juros quando você usa colateral, né? Principalmente no sistema euro-dólar, etc. Foi o que substituiu a taxa LIBOR. Antigamente usava-se a LIBOR, né, interbancária mundial, era um livre mercado, e ela foi eliminada, né, e substituída pelo SOFR. Então tudo que acontece usando colateral, essa é a taxa de juros. E aí você faz a comparação com o mesmo IORB. O objetivo aqui é que quanto mais positivo isso daqui for, significa que você está usando essa liquidez, os bank reserves, né, que estão circulando no sistema, para fazer repo. O que é o repo? É você usar a colateral para pegar crédito interbancário. Então, diferente do que a gente viu no gráfico passado, onde não tem nenhum colateral, que é a calção, aqui você usa o colateral para obter crédito. Então, se você tem essa subida aqui, isso significa que mais recursos estão sendo usados para repo. Só que quanto mais recursos você usa para repo, menos recursos você tem para os outros mercados, o que traz uma liquidez negativa. Às vezes numa bolsa, ele dá uma segurada na SP500, ele pode liquidar um pouco do ouro, pode liquidar um pouco do Bitcoin, pode liquidar ações específicas e outras participações em outros ativos. Então isso aqui não é nada extraordinário, mas ele suga um pouco, então ele cria um pouco de força negativa, percebe? Então você precisa ver sempre os contrabalanços. Agora vamos para o terceiro gráfico, que eu acho que também vai ajudar bastante. Esse daqui.
Tudo isso aqui é atualizado, tá? De hoje. Esse gráfico saiu há alguns minutos e eu quis introduzir no vídeo de hoje para poder agregar um pouco mais para vocês. Isso geralmente é o tipo de vídeo que eu faço para membros, mas como eu tive um feedback positivo de que isso daqui acaba ajudando no seu entendimento, eu vou trazer cada vez mais esse tipo de assunto também e aprofundar mais ainda com os membros. Então vamos lá. Esse daqui é um outro tipo de medida, que é a liquidez do Fed, chama de Fed Liquidity. Não é bem isso. Na verdade, você pega o balanço do Fed, você vê quanto de Bank Reserves tem, que essa é a famosa impressora que o pessoal conhece, né? Porque ele pode criar reservas e fazer ali o famoso QE, e ver. Só que não existe só Bank Reserve no seu balanço, você também tem bonds, etc. Então você pega qual que é o percentual que é só de cash, que é esse Bank Reserves, comparado com o resto, que é menos líquido. E você tem um percentual. Então você percebe que esse percentual vem diminuindo cada vez mais. Então quando você está ali acima de 13%, você ainda tem um nível de reserva, né, de Bank Reserves, abundante. Agora nós acabamos de passar para baixo. Esse daqui talvez seja um dos principais indicativos que tenham feito o Jerome Powell pensar a seguinte coisa: opa, não estamos mais com aquela coisa toda, né? Então, talvez seja legal a gente parar de fazer o famoso QT, o aperto, entre aspas, né? Isso aqui, como eu sempre falo, isso afeta muito mais o sistema euro-dólar, né? Os dólares fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, porque nós estamos em um regime fiscal. E você quer evitar, com certeza, né? Baixar mais ainda dessa parte aqui. Então, isso estimula o Fed a realmente parar o QT. Agora, significa que ele vai começar a fazer QE? Não. Na verdade, eu explico também para membros como existem outras formas de você lidar com isso. E aqui, essa última é meio que uma forma de você ver a demanda, a elasticidade da demanda para reservas, né? Então, assim, você vê como que alguns bilhões de dólares podem afetar o sistema de interbancário dessas reservas, que é o Fed Funds, basicamente, né? Que é a taxa de juros básica que todo mundo vê na televisão, né? Da meta da taxa de juros básica. Então aqui você também percebe a seguinte coisa: quanto mais você sobe, né, aqui, maior é a abundância em Bank Reserves. Então, assim, a gente, na verdade, não está longe de estar numa situação onde você cria problemas no sistema interbancário. Você teve até uma subida, na verdade, esse pico aqui, ele acha, até o Conks falou assim, que isso aqui é muito mais por a forma que eles contabilizam não é tão bacana e, na verdade, está bastante estável. Então, por que eu mostrei esses 4 gráficos? Porque, assim, nesse momento, apesar de não ser nada sensacionalista, não estamos em uma emergência de liquidez. Não é uma coisa que vai dar um crash, um mega crash nos mercados. Agora, você pode criar oportunidades de quedas temporárias baseado nessa falta de liquidez agora entrando nos mercados. Só que quanto mais o tempo passa, mais, ou pelo menos baseado no que o governo americano está fazendo, em todos os estímulos que estão sendo criados na China, estímulos que podem começar a vir na Europa, estímulos que podem começar a vir no Japão, você tem uma perspectiva de médio e longo prazo de uma situação muito mais favorável. Então é interessante você ver que pode ser que nós caiamos antes de ter uma certa recuperação. Claro que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas pelo menos é assim que a mecânica monetária vem se comportando até então. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas assim, quando você vê tweets já falando que não, acabou o RRP, não tem mais liquidez, já não tem mais o que fazer, agora os mercados vão entrar em crash, é algo deflacionário, é importante você realmente ver as nuances, porque não funciona dessa forma. Então espero que isso aqui possa ter ajudado um pouco mais um vídeo que ficou mais técnico do que eu esperava, mas eu queria trazer essa informação para vocês, porque ela é literalmente fresca e dá uma ideia sobre o que pode fazer, né, essa puxada que nós estamos vendo aqui, que também ajuda a explicar, né, o que é uma das forças que está atuando aqui no ouro, obviamente, além do trade, além de toda a alavancagem, etc., mas é como a mecânica monetária acaba afetando todo esse mercado. Então, vamos ver novamente a cena dos próximos capítulos, isso aqui dá uma grande recuperada, mas com certeza nós temos sempre um mercado que vem desenvolvendo cada vez mais e tem muitas entidades que estão acompanhando exatamente esses números para que a liquidez ela continue crescendo.